Olá pessoal, saudações mais uma vez. Vamos agora falar de um ensaio que envolve curva de calibração. Eu acho que a maior preocupação aí de laboratório na área de química é a curva de calibração. São procedimentos que envolvem curva de calibração. Existe uma grande vantagem aqui nesse nosso exemplo, porque uma vez que você faz uma planilha que calcula a própria regressão, de preferência com mínimos quadrados, que é o modelo mais usado para regressão, né? E você calcula a amostra e a sua incerteza, essa planilha, esse seu esqueleto de planilha, ele vai valer para quase todas as curvas de calibração que você fizer, independente da técnica. Se você está usando cromatografia, se você está usando espectroscopia, absorção molecular, se você está usando absorção atômica, se você está usando espectrometria de massas, né? Qualquer coisa, qualquer procedimento que tenha como fundamento a curva de calibração. Por que é tudo parecido? Porque, na verdade, quando você faz uma curva de calibração, é como se você estivesse trocando o seu sistema de medição. Ele deixa de ser aquele equipamento e passa a ser a sua curva. Parece maluco falar isso, mas é isso mesmo, metrologicamente é isso mesmo. Aquele equipamento, ele mede comprimento de onda, ele mede um pico de massa, um pico cromatográfico, ele mede milivolt, enfim, são várias unidades ali, mas que elas não serão mais importantes uma vez que eu faço a curva de calibração. Porque quando eu passar a leitura da amostra, a calibração ela já vai corrigir os erros que eu preciso corrigir, o erro sistemático, de branco, por exemplo, de matriz, se eu fizer uma curva matrizada. E ali o que vai me importar é a curva de calibração, e não mais calibração do equipamento. Isso aí deixa de existir, porque a calibração do equipamento é o acompanhamento que você faz do equipamento, da saúde dele, das condições meteorológicas. Mas, quando você faz a curva, você pega a curva como sendo o seu sistema de medição. Então, o que importa no cálculo de incerteza de uma amostra, quando tem curva de calibração, é a própria curva. E, claro, tem alguns outros elementos, como diluição, fator de recuperação, alguns volumes e massas que possam ser medidos e afetar a medição do mensurando, mas, basicamente, 99% dos exemplos, eu vou conseguir fazer dessa forma aqui, ó. Quais são as grandezas que eu preciso ter no mensurando? Meu mensurando é esse aqui, está lá na minha célula D16. Então, eu tenho sinal instrumental da amostra, isso é fundamental, porque a partir do sinal da amostra, ele é uma grandeza, eu vou medi-lo, vou tirar uma média, um desvio padrão, e aquilo ali eu vou ter uma grandeza e vou carregar a sua incerteza para o meu modelo. Sinal da amostra é fundamental. Aí eu tenho o intercepto da curva de calibração e a inclinação da curva de calibração. Porque o valor previsto por uma reta de calibração, aqui o nosso exemplo é reta, vai ser o sinal instrumental menos o intercepto dividido pela inclinação. E aí eu vou ter o valor previsto, né, pela curva de calibração. Então é isso que importa. E acrescentando aqui, ó, a covariância entre B0 e B1, a covariância entre inclinação e intercepto. Isso que importa, né? É o modelo matemático, eu estou transferindo, meu sistema de medição agora é um modelo matemático, feito experimentalmente. Mas esse é o importante, não adianta eu ficar calculando, somando. Quantas vezes eu já vi somarem as incertezas dos padrões aqui, de todos os padrões da curva? Isso não existe, isso é numerologia, né? Como que os padrões podem afetar matematicamente? Só se você fizer o modelo de mínimos quadrados bivariado, que aí você poderia pegar a incerteza de padrão, mas você não vai somar todos do padrão, porque a regressão linear com a incerteza de A e B, ou de B0 e B1, já faz isso. Ela já está considerando a flutuação aqui das respostas instrumentais, pelo menos no meu caso não é o bivariado, é o mínimos quadrados ponderado. Então ele considera as incertezas no sinal instrumental, porque uma vez que eu pego essas incertezas, elas tendem a ser maiores, mais representativas do que as incertezas dos padrões. E como eu tenho a limitação matemática de não conseguir carregar a incerteza desses padrões da curva, o que eu posso fazer? A melhor sugestão é fazer a correção de recuperação, que é um material de referência preparado externamente à curva, onde eu passo e consigo fazer essa correção, pelo menos num ponto da curva, né, valendo para a curva inteira. Essa é a solução mais viável, mais prática para você considerar a incerteza do padrão. E você não vai considerar as incertezas dos padrões da curva, né, porque eles são
matematicamente proibido neste modelo que eu estou fazendo, que eu estou desenvolvendo, e que é o que a maioria faz, tanto dos equipamentos, quanto dos softwares, quanto do próprio Excel. Você vai se deparar aí, na maioria dos casos, com mínimos quadrados, seja ele ordinário ou ponderado. Mas ele não considera as incertezas dos padrões da curva, ele considera as incertezas dos sinais instrumentais. O que não é de todo ruim, porque se você pensar bem, a flutuação em cada preparo de padrão, ela vai ser refletida fatalmente, né? Não dá para garantir, mas espera-se que ela seja refletida no sinal instrumental da amostra. Então, se eu errar o padrão um pouquinho para menos, o sinal instrumental vai ficar também um pouquinho para menos. Se eu errar o padrão um pouquinho para mais, a resposta instrumental tende a errar um pouquinho para mais. Então, sendo estas bem covariadas, né, você espera que parte daquela incerteza, pelo menos parte da incerteza daquele padrão que você não pôde carregar no modelo matemático, ele seja refletido na resposta instrumental. Mas aí, para não ficar pendente, vem a correção de recuperação e salva a nossa vida. Vamos lá, para não ficar muito confuso, olha aqui, ó, analito. Então eu já falei que o sinal instrumental da amostra, né, a concentração do analito é igual a sinal instrumental da amostra menos o intercepto dividido pela inclinação. Beleza, esse já falamos, é o valor previsto pela curva. E o que eu tenho além disso? Na maioria dos casos eu tenho o seguinte, eu posso ter uma diluição e a correção de recuperação que eu falei. A diluição, eu preciso colocar 2 volumes, porque toda diluição são 2 volumes. É o volume de pipetado e o volume do balão que você completou. Para voltar o resultado ao que era, se você fez a diluição, volume da pipeta sobre o volume do balão, por exemplo, uma diluição de 10 vezes, 5 vezes, 50 vezes, eu vou fazer o contrário, eu vou multiplicar pelo volume do balão e dividir pelo volume da pipeta, uma vez que eu quero retornar a concentração original que a amostra estava antes da diluição. O que eu ponho aqui? Volume do balão em condição de repetibilidade. Essa é a primeira grandeza. Volume do balão, correção de calibração do balão, porque o balão ele teve uma calibração, e você vê lá no certificado qual é. O volume do balão, correção de resolução, porque o balão também tem uma resolução. Apesar que o seu valor médio é sempre 0, porque a resolução ela não modifica sistematicamente, ela não contribui com o erro sistemático, mas ela traz um erro aleatório. E como eu sempre digo que incerteza não existe sozinha, você vai pegar o volume do balão, a resolução do balão, e vai dizer que essa grandeza é 0, mais ou menos o seu valor. Aqui no caso eu não preenchi porque não teve diluição, né, o valor da resolução do balão. E para a pipeta, ou a micropipeta, ou uma pipeta volumétrica ou graduada, dependendo do que você usou, é a mesma coisa, volume pipetado em condição de repetibilidade. Repetiu, considera o desvio padrão. Não repetiu, você não tem essa informação. Então ela fica como incerteza 0, porque você ainda não teve essa informação. Seria interessante que tivesse para você considerar essa incerteza também para esta grandeza. Uma observação, se você não tem essa informação, esta grandeza passa a ser uma constante, porque esse é um valor da média dela, você vai preencher aqui, e uma incerteza 0 transforma uma variável aleatória numa constante. Volume pipetado, correção de calibração. Essa pipeta, essa micropipeta, também sofreu uma calibração. Então você tem acesso a esse certificado, pega a correção ou pega o erro, troca o sinal para transformá-lo numa correção e coloca o valor médio aqui, à esquerda do mais ou menos. Porque à direita do mais ou menos, você vai colocar a resolução, né, a incerteza de resolução daquela pipeta, daquele instrumento. Bom, visto aqui calibração e resolução, né, eu sempre coloco essas três. Toda medida direta de massa e volume eu coloco essas 3 correções porque eu considero elas as mais importantes, porque calibração você sempre faz. Para dar um resultado de um ensaio acreditado, você é obrigado a calibrar. Então você tem essa informação, não tem como fugir. E a resolução todo instrumento tem, então também não tem como fugir. E a repetibilidade é para tentar garantir que você ali considera aquela variabilidade do ato de repetir, independente se é uma RP, uma repro ou uma repro interna. Eu gosto de considerar a RP, eu acho ela mais representativa, mas já é uma preferência minha, né? Eu acho que a reprodutibilidade interna, em alguns casos, ela pode ser muito redundante, se você considera ela junto com a RP, enfim. É repetibilidade, tá ok? Não repetitividade, essa palavra não existe mais. Repetibilidade é o certo. E por fim,
se você multiplicar, aqui eu tenho 1, 0, 1, 0, porque não existiu diluição. Mas se você multiplicar por esses volumes, essas correções, você vai ter o resultado previsto da curva corrigido da sua diluição. Então ele vai ser 10 vezes maior, 50 vezes maior, dependendo da sua diluição. E para finalizar aqui o modelo mais básico, que contempla quase tudo, você vai colocar a correção, ou melhor, fator de correção de recuperação, que você vai precisar considerar o quê? A concentração de referência do material de referência, do padrão que você está utilizando, externamente à curva e não os padrões de preparo da curva, e a concentração obtida, experimental, né? Ou seja, você vai comparar o que está no rótulo do MRC, o que está no rótulo do padrão, com o que você achou pelo procedimento. E aí isso aí vai se dar a sua recuperação. Se você achou 95%, você achou 95% e o padrão era 100%. Isso é a recuperação. Mas como eu quero fator de correção, eu preciso inverter isso. Então eu coloco a concentração teórica em cima da fração, multiplico pela concentração teórica e divido pela concentração experimental, porque aí sim, se eu errar para menos, eu tenho que corrigir para mais. Se eu errar para mais, eu tenho que corrigir para menos. Algumas dicas aqui antes de chegar no resultado. Não, vamos finalizar o resultado aqui. Então, a minha concentração do analito é o quê? É o sinal instrumental da amostra menos o intercepto dividido pela inclinação da curva, e aí a covariância só vai entrar na expressão da incerteza, não vai entrar no mensurando, porque a covariância não entra aqui no meio dos valores médios, né? Multiplicado por um volume que é uma soma de variáveis, volume do balão em condição de repetibilidade, correção de calibração e correção de resolução, sobre a outra soma de volumes, que é o volume pipetado em condição de repetibilidade, mais a sua correção de calibração, mais a sua correção de resolução, e tudo isso multiplicado pela concentração teórica do padrão, ou de referência, dividido pela concentração obtida, ou concentração experimental, para eu poder garantir rastreabilidade nesse resultado, que é essa correção que garante rastreabilidade. E aí eu tenho a concentração do analito e a sua incerteza combinada. Aqui, por curiosidade, veja como é. Raiz da soma de quadrados das minhas contribuições, né, como você está vendo aqui dá tudo zero porque não teve diluição, mas se tivesse, teriam números aqui diferentes de zero, né, mais 2 vezes o L4 e o L5, são os coeficientes de sensibilidade de intercepto e inclinação, vezes o D6, que é a covariância. Assim que eu coloco a covariância. Pelo fato de ter colocado a covariância, a equação de Welch-Satterthwaite, que calcula o grau de liberdade efetiva, ela fica inválida. Inválida, não posso utilizar, porque ela parte do pressuposto que as grandezas são estatisticamente independentes, ou as variáveis, todas essas aqui que eu listei, são estatisticamente independentes. Com isso, sem problemas, tranquilamente, eu posso supor K igual a 2 e dobro para calcular a incerteza expandida. Não existe uma equação que eu consiga considerar as covariâncias para calcular essa incerteza expandida. Então não adianta cobrar, não adianta também o auditor cobrar que eu calcule esse K, que nem sempre ele é possível de ser calculado. Quando tem covariância, ele é impossível de ser calculado. Então eu posso chutar, ou considerar, né, melhor do que chutar, considerar K igual a 2 e continuar o meu resultado. Aqui no caso 0,009 mais ou menos 0,005 para este exemplo hipotético.